Igreja amada, graça e paz. Iremos ler agora a Sagrada Escritura em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Como os irmãos sabem, a Igreja Batista Conservadora de Eunápolis adotou a importante prática de acompanhar as pregações com a Bíblia aberta, pois, como sempre diz o nosso pastor Arlan, a fé cristã é verificável. Por isso, leamos Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Caros irmãos, esse texto que lemos versa sobre a segunda vinda de Cristo, que é mais detalhada no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Convém ressaltar que, ao lado do assunto fé e salvação, o tema da segunda vinda de Cristo é o mais proeminente no Novo Testamento. A título de esclarecimento, te lembro que nos dados introdutórios ao livro do Apocalipse, o pastor Arlan disse que, por razão de ser um livro cuja dificuldade de interpretação é real, parafraseando, devemos ter humildade e respeitar a concepção diferente da nossa, desde que, advertiu o pastor Arlan, essa concepção esteja dentro da ortodoxia cristã. Nós acreditamos que a diferença entre o arrebatamento da igreja para se encontrar com Cristo nos ares, com a sua segunda vinda, com a igreja glorificada. Por causa do pouco tempo, não poderemos entrar aqui no mérito. Por isso, iremos examinar o texto em seus termos, ou seja, iremos entender o que o apóstolo João disse acerca do assunto, nos apegando ao texto que está diante de nós. E o que ele trata aqui é referente à segunda vinda de Cristo. Vimos que quando João registrou a saudação do Deus Trino, nos versículos 4 ao 6, ele ofereceu, movido pelo Espírito Santo, uma descrição mais ampla e detalhada da pessoa bendita de Jesus Cristo, o qual é qualificado no texto como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano, o príncipe dos reis da terra. Cristo também é descrito por aquilo que fez. Ele nos amou, nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino sacerdotal. Agora é dito aqui no versículo 7 que esse mesmo Jesus voltará. E João destaca nesse texto 5 aspectos acerca da vinda de Jesus Cristo. Primeiro, que sua vinda deve ser aguardada. Irmãos, embora a vinda de Cristo será repentina e súbita, a Bíblia adverte a igreja a estar aguardando a sua volta. Observe aí o versículo 7, a parte inicial. Eis que. A exclamação eis é uma chamada de prender a atenção. O sentido é: preste atenção, ouçam atentamente, olhe, veja, examine com seus próprios olhos. Essa palavra destina-se a despertar a mente e o coração para considerar o que segue. Esse é o primeiro de cerca de 25 usos em Apocalipse. Um livro cheio de verdades surpreendentes que exige atenção especial. No versículo 3, já vimos que os crentes deveriam ouvir atentamente a leitura de todo o livro, mas, apropriadamente, a primeira coisa que João chama a atenção de forma dramática é para a gloriosa verdade de que ele, Jesus, está chegando. Sobre o retorno de Cristo, tanto em relação ao arrebatamento, como da sua segunda vinda com a igreja glorificada, essa advertência é reiteradas vezes repetida nas Escrituras, no livro do Apocalipse. Se não, vejamos, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, é o texto em análise. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. O apóstolo do Senhor está aqui conclamando os irmãos a ter atenção
em relação à vinda do seu Senhor, a aguardar esse momento com muita atenção, mostrando que as aflições que eles estavam passando não poderiam distraí-los do seu foco. Assim também nós, que somos discípulos de Cristo, mesmo no sofrimento, não devemos ficar distraídos, não podemos divagar, mas devemos estar atentos ao retorno de Jesus Cristo. Precisamos nos manter em vigilância e preparo. O próprio Jesus falou acerca disso, conforme podemos conferir em Mateus capítulo 25, versículo 13, e Mateus 24, 44, onde lemos: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O apóstolo Paulo, quando estava na antessala da morte, prestes a ser decapitado, deu seu testemunho admirável e demonstrou a sua certeza quando em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, escreveu: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus seja louvado. João destacou primeiro que a vinda de Jesus Cristo deve ser aguardada. Segundo, que a sua vinda será pessoal. Observe aí ainda o versículo 7. Eis que vem. O tempo presente do verbo vem dramatiza o momento, mas também permite que o olho da fé se fixe em Jesus, como se ele já estivesse a caminho. O tempo do verbo também enfatiza a iminência e, portanto, que a sua vinda é certa. Jesus em pessoa voltará. O próprio Jesus, quando falou acerca do arrebatamento da igreja, disse que ele virá pessoalmente. Assim lemos as suas benditas palavras em João 14, versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo, ao falar do mesmo evento, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, escreveu: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe que Cristo, ele promete que voltará para a sua igreja, e ele mostra que a sua vinda será pessoal. O mesmo Senhor, ele voltará, tanto no arrebatamento quanto na sua segunda vinda à terra. O regresso de Cristo será pessoal. Ouça ainda o que está escrito em Atos capítulo 1, versículos 9 ao 11. É o relato quando o Senhor Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, se despediu dos seus discípulos. O texto diz o seguinte: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O ensino bíblico é claro: Jesus voltará pessoalmente. Então, o primeiro aspecto é que sua vinda será aguardada, ou deve ser aguardada. O segundo é que a sua vinda será pessoal. Terceiro, que a sua vinda
será gloriosa. Observe ainda o versículo 7. Eis que vem como as nuvens. Essa afirmação tem a ver com o cumprimento de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. A sua vinda será gloriosa, e o seu domínio, irmãos, será universal. Em Atos capítulo 1, versículos 9 ao 11, vimos que uma nuvem recebeu o Senhor, e que os anjos disseram aos discípulos que da mesma maneira que eles viram Jesus subir, ele voltará, ou seja, pessoalmente e com as nuvens. No Antigo Testamento, a referência ao termo nuvens geralmente estava associada a Deus. Nuvens, na Escritura, frequentemente simboliza a presença de Deus. Uma nuvem foi usada como manifestação visível da presença de Deus com Israel durante a peregrinação no deserto. Nós verificamos isso em Êxodo capítulo 13, versículos 21 a 22, bem como em Números capítulo 10, versículo 34. Na entrega da lei no Monte Sinai, uma espessa nuvem sobre o monte simbolizava também a presença de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 16, capítulo 20, versículo 21. Mas nós temos um destaque importante sobre as nuvens. Ela, por vezes, simbolizava a glória de Deus. Ouça alguns textos que confirmam isso. Êxodo capítulo 16, versículo 10. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E quando o tabernáculo, irmãos, e o templo foram feitos e dedicados ao Senhor, a glória de Deus foi manifestada também com a nuvem. Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 38, assim lemos: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então aqui, irmãos, quando o tabernáculo foi feito e dedicado ao Senhor, o texto é enfático, é claro, em nos dizer que o Senhor veio com sua glória sobre aquele tabernáculo com uma nuvem. Em 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e 12, nós lemos sobre o caso do templo que Salomão edificou e dedicou a Deus. O texto diz: E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Meus irmãos, Jesus virá com as nuvens, ele voltará em glória. Essa verdade foi também dita pelo próprio Cristo, em sintonia com a visão que teve o profeta Daniel. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, lemos assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Na primeira vinda, irmãos, Cristo ele renunciou à visibilidade da sua glória. Ele esvaziou a si mesmo,
deixando temporariamente alguns dos seus privilégios, incluindo a sua glória visível. Com exceção disso, sabemos do episódio da transfiguração do Senhor Jesus, e inclusive o próprio João testemunhou por um momento essa glória, juntamente com Pedro e Tiago. Mas, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus orou ao Pai, pedindo em prol do restabelecimento da glória que ele sempre teve. Mas agora, em Apocalipse, é dito que o mesmo que se fez carne, que se submeteu à crucificação, que Isaías disse que foi o mais desprezado entre os homens, que sabe o que é padecer, que os homens viraram o rosto, que por nos amar derramou sangue para nos lavar dos nossos pecados. Ele voltará outra vez, mas dessa feita em poder e glória, em majestade e poder. Jesus Cristo virá com as nuvens. Quarto, João destaca que a sua vinda será visível. Você pode estar se perguntando, mas o fato dele vir pessoalmente não significa que será visível? De fato, sim. Mas o ponto aqui não é apenas que ele será visto, mas por quem ele será. Observe outra vez o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, existe um grupo religioso que ensina que a volta de Jesus será invisível, e isso sob várias justificativas. Eles dizem que Jesus ele ressuscitou no corpo espiritual, e que essa menção às nuvens seria para enfatizar que ele vai se manifestar, mas não será visto. Sabemos que essa afirmação é contrária ao ensino bíblico, porque já conferimos que a sua vinda deve ser aguardada, que ela será pessoal, gloriosa e também visível. E como o texto diz, todo olho o verá, ou seja, ele será visto por todos os habitantes da terra naquele momento. Será de fato um evento glorioso. Na sua primeira vinda, como disse Isaías, era comum de que os homens escondiam o rosto, mas na segunda vinda, todo olho o verá. Os que o viram na primeira vinda, o viram como servo sofredor, mas a todos na segunda vinda será apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para esse ponto alto que o livro caminha, meus irmãos. Ao que os traspassaram, em sentido amplo, envolve todos que, em todos os tempos, são da mesma forma indiferentes e hostis como aqueles homens. Existe, porém, uma nação em particular para a qual esse momento será especialmente traumático, e descrito aqui com as palavras até os mesmos que o traspassaram. A inclusão da palavra até é uma tentativa de transmitir a ideia implícita na ordem das palavras de que essa nação em particular está sendo marcada para uma menção especial, os mesmos que o traspassaram. Os indivíduos que efetivamente participaram desse ato, naturalmente já estão mortos, aguardando o seu julgamento pessoal diante do grande trono branco. Porém, a nação judaica que assumiu a culpa, exclamando diante de Pilatos, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esses terão um confronto com aquele que traspassaram. O apóstolo Pedro, corajosamente, disse aos judeus, em Atos capítulo 2, versículos 22 e 23, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Vocês observam que o apóstolo Pedro está aqui mostrando
que os israelitas, os varões judeus, eles foram culpados de entregar o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado. Uma coisa interessante é que esse texto, irmão, de Apocalipse mostra que esses terão um confronto, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Haverá um lamento de Israel. Observou Zacarias no capítulo 12, versículo 10, que esse lamento será o de arrependimento genuíno. Muitos judeus serão salvos. E o texto diz mais: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, a palavra lamentarão significa cortar, golpear. E é usado aqui para bater no peito de aflição. Isso pode ter sido usado por João com duplo sentido. Alguns se lamentarão em arrependimento e outros de tristeza por ter rejeitado o Senhor e está agora sob o juízo, o julgamento do soberano. Em quinto, João destaca que sua vinda é certa. Muitos desacreditam e até zombam da vinda de Jesus Cristo em glória. Mas isso já havia sido previsto pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas observe o final do versículo 7, irmãos. Sim, amém. Como vimos inicialmente, a palavra vem reforça a certeza da vinda de Jesus. E o versículo 7 termina com uma afirmação dupla. A primeira, sim, é a afirmação grega, traduzida justamente por certamente, sim ou seguramente. E a segunda é a exclamação hebraica, amém. Essas duas palavras juntas confirmam certeza absoluta do que foi profetizado. Então esse ponto aqui está mostrando que a vinda de Jesus Cristo é certa. Semelhante com o final do livro, capítulo 22, versículo 20, onde lemos: aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Sendo assim, irmãos, ainda que muitos não deem crédito, eles irão lamentar quando Cristo vier. Gostaria nesse momento de finalizar trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Precisamos, como cristãos, nos atentar para a vinda do Senhor. João, ao falar da vinda de Jesus, tinha um propósito de advertir os irmãos quanto a uma postura adequada para esse evento. Assim como eles deveriam guardar atentamente a volta do Rei, devemos assim proceder. Os dias que temos vivido têm sido caracterizados pelos sinais que apontam para esse dia glorioso. A pestilência, por exemplo, é um desses sinais. Jesus disse que haveria pestilências, epidemias e pandemias. Dentre tantas considerações bíblicas que podemos fazer acerca do novo coronavírus, destacamos nesse momento que essa família de vírus é um sinal que aponta diretamente para a vinda do Senhor em glória. Sendo assim, embora devamos tomar as medidas cabíveis de prevenção, temos que manter o nosso olhar para o alto. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus disse sobre o que fazer quando estivermos diante dos sinais. Ele disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Deus seja louvado. Então, irmãos, temos que viver na perspectiva da vinda de Cristo. A proximidade da sua vinda, como já vimos, nos serve de incentivo para a obediência. Como disse Pedro, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios
e vigiar em oração. Precisamos orar, como fez Jonathan Edwards. Ó Deus,